no dia a dia. Mas eu vou fazer uma oração aqui para nós iniciarmos, e aí a gente continua batendo esse papo aqui, falando sobre a aula de hoje. Amém? Vamos lá, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, meu Senhor, nós nos encontramos na Tua presença, meu Deus, para te agradecer, Pai, por esta oportunidade. Muito obrigado pela presença de cada um aqui, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa deixar a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós te agradecemos, Deus. Senhor, trabalha na vida de cada um aqui, Senhor, cada um que conseguiu, Senhor, entrar nesta aula, aqueles que não puderam, Senhor, Tu conheces, Tu sabes o desejo do coração de cada um, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Bom, então, como nós estávamos falando aqui, a pós-modernidade ela tem características que as pessoas elas são levadas a deixarem para trás acontecimentos, né? E o nosso texto, a nossa base da aula de hoje está em Romanos 12, 1 e 2, que diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, né, nesse versículo, que é sempre falado para que nós sejamos diferentes, né? O cristão ele não é qualquer um, porque senão não adiantaria, não teria uma necessidade de nós estarmos hoje aqui de manhã. Muitos tiveram que acordar mais cedo que o de costume, então algo diferente existe, né? E em Romanos 12, no versículo 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus ela já diz para que nós sejamos diferentes, que nós venhamos a realmente ser o sal da terra. E isso quer dizer que nós não devemos nos conformar com as coisas que acontecem no mundo. A pós-modernidade ela vem trazer muito disso. Nós entramos numa época, né, que acontece o que o profeta Daniel já dizia ali, Daniel 12, 4, ele já dizia, né, que a época da pós-modernidade, a época do saber, ela vai se multiplicar, né? Um dia isso vai acontecer, e nós estamos vendo isso aí nos últimos dias, né? Com o advento da informática, na era da tecnologia, né? A globalização acontecendo, e já foi previsto, o profeta Daniel já falava sobre isso, né? A multiplicação do saber, isso ia acontecer em alguma época. Mas também o profeta Paulo, ele fala também desse tempo que chegaria, mas esse tempo traria alguma coisa. Daniel fala da época que o saber seria multiplicado, mas Paulo já vinha dizendo que isso trariam coisas que não seriam boas também, né? E nós vemos aqui tempos de pessoas... primeiro, os tempos difíceis que nós estamos vivendo, que é um tempo que não é fácil, né? E teremos um tempo de pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si. E vocês já me viram falando aqui em algumas vezes que as pessoas trocaram o sentimento real por um sentimento enganoso, sentimento que
que não é verdadeiro, no sentido de que hoje uma pessoa passa por uma pessoa que está na rua, uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está doente, e ela consegue passar pelaquela pessoa indiferente, ela não quer nem saber o que aquela outra está sentindo, e quando chega em casa ela vê um filme, vê uma série, vê algo parecido, uma novela, e ela consegue sentir ali, chorar. Quando vai ver, a pessoa se pega chorando ali. Então, eu já falei isso em algumas vezes, mas isso a gente retorna aqui porque nós vemos que isso está acontecendo hoje em dia. É o egoísmo, a pessoa consegue trocar os valores, né? Hoje em dia, nós vemos que os conceitos estão trocados, né? Muita gente não tem mais aquele conceito, aquela base, e vai sendo deixado de lado porque a pós-modernidade faz isso, a pós-modernidade tira aquele conceito, e eu já falei desse cartão postal que eu vejo ali, quando eu vejo o Carlos Miguel com a Monique, mais a bebezinha ali no meio. Hoje não é mais bebezinha, que ela está tampando a câmera toda já, então já está uma garotona linda. Mas a gente vê aquele cartão postal de família ali, que é um conceito que o mundo não está querendo mais abraçar como família, né? O mundo, a pós-modernidade está tentando inserir isso na mente das pessoas. E, como o tema sugere aqui, nós temos que viver, sim, sem medo de ser diferente, né? Essa é a aula de hoje, sem medo de ser diferente, porque o mundo, do jeito que está caminhando, ele não tem mais o conceito de família. Então, se eu colocar esse padrão que eu vejo ali de família, igual o pastor Carlos passa, de vez em quando, ali, quando a gente vê, aparece Suzano, o pastor Emerson, e as crianças ali, então ali a gente vê um conceito de família que o mundo não quer mais. O mundo está tentando deixar de lado. O pós-modernismo, ele quer se encaixar assim na vida das pessoas de uma forma como se nada mais, né? Como se o contexto assim, vamos colocar, vamos fazer um contexto bem coloquial, né? Que as pessoas não têm mais referência, né? Elas não têm mais uma base sólida. Eu fico, às vezes, converso muito com o pastor Adailton, porque como ser humano, a gente sente que as forças das pessoas estão se acabando quando ela começa a bater em uma tecla para mostrar a verdade. Eu fico muito triste, às vezes, que a gente tem que falar hoje em dia assim: gente, leiam a Bíblia. Gente, leiam a Bíblia. E cada vez mais a gente vê que as pessoas começam a debater uma coisa, começam a falar de uma coisa e outra, mas ela não tem nem noção do que está falando. Então, se você não ler, se você não tiver um conhecimento, se você não levar em conta que isso vai te trazer, né, vai trazer algo para a sua vida, vão estar pessoas aqui te incentivando a fazer coisa boa, né? Eu já ouvi várias vezes lá na igreja, eu creio que todos aqui já ouviram, os pastores falarem assim: ó, parem tudo que estão fazendo e vão estudar. Em poucos lugares a gente vê em pessoas com o desejo de que vocês, né, de que nós venhamos a caminhar com as próprias pernas, né? E cada vez que se passa uma oportunidade para alguém fazer algo aqui, né, lá dentro da igreja, de uma forma geral, isso é um incentivo, porque se vocês pararem para observar hoje, os jovens principalmente, façam um panorama assim e vejam quem são os pastores hoje da igreja, e vocês vão ver, há um tempo atrás, quem fazia, quem eram os componentes do grupo jovem ou da mocidade do passado, há um tempo atrás, e veem onde esse pessoal chegou, né? Vocês podem ver que os pastores de hoje eram os jovens de ontem, né? E os jovens de ontem, vocês não tenham em mente de que eles tiveram diferentes dificuldades, mas tiveram dificuldades também para se manterem na obra. O que acontece é que o nosso medo, de uma forma geral, é que os jovens percam a referência.
Eu fico imaginando quando não tiverem mais pessoas teimosas que toda semana, ou todo mês, ou todo ano, eles cheguem para a gente e falem assim, gente, vamos fazer isso aqui. Poxa, eu estou me preparando aqui para uma aula, então eu gostaria que tivesse um número de pessoas aqui boas para aprenderem isso aqui. Claro que se tiver um ou dois aqui, nós vamos dar aula, mas a gente prepara algo grande, que é um trabalho, quem dá aula sabe disso, é um trabalho, mas nós queremos passar isso para alguém, né? E eu ficaria muito triste de um dia eu ver as pessoas que têm esse desejo, que têm essa vontade toda, daria uma tristeza muito grande da gente ver aquela pessoa, poxa, cansei, não tenho mais ânimo nenhum para isso. Isso é muito triste. Então, as pessoas, hoje em dia, com o pós-modernismo, elas não têm referencial mais nenhum. Eles estão deixando de lado o que veio como presente, como dádiva para a gente, está sendo deixado de lado, né? E a palavra de Deus aqui, como eu li em Romanos, ela nos diz isso. Não se amodem ao padrão deste mundo, né? Seja diferente, faça algo diferente, faça a diferença. Onde vocês chegarem como cristãos, mostrem-se diferente. Não tenham medo de ser diferente. Então, como o tema diz e como o versículo de Romano diz, nós temos que ser diferente. Em algum momento, porque as pessoas acham que para nós entendermos o que está acontecendo no mundo, uma pessoa que escolheu algo diferente na vida, eles acham que nós temos que abraçar, mas trazer o que o mundo ofereceu para eles, trazer para dentro da igreja. Não, nós estamos aqui para ensinar que há um Deus, que nós temos uma preocupação com o próximo, que nós nos preocupamos com o que está acontecendo com o nosso próximo. O papel da igreja é esse, se preocupar com o próximo. Só que nós não devemos deixar que isso tudo que vem do mundo entre para a igreja e, né, fazendo o que é dito ali de diferente. A igreja tem que fazer a diferença no mundo, e não o mundo mudar a igreja, né? Tem gente que já diz aí, eu estava me preparando para essa aula e eu vi alguns filósofos falando que a maioria das pessoas, principalmente pessoas que estão dentro de igrejas, elas estão perdendo até um referencial, não se fala mais com aquele cuidado de que tem um padre tomando conta daqueles fiéis, que os pastores estão perdendo assim aquele ânimo de guiar. Então, a gente preparando uma aula, a gente depara com coisas desse tipo, pessoas perdendo o desejo, e aqui a aula, ela nos traz aqui, né, toda semana quando a gente vai preparar uma aula, nós entendemos aqui que temos que passar para vocês a importância de ter uma identidade, né, um propósito de valor definido. Nós não devemos, como eu já falei em uma aula anterior, aquela música do Toquinho Aquarela, ela traz muitas coisas boas, como o pastor falou em algum vídeo que ele mandou aí, mas nós não devemos seguir isso, por exemplo, como na parte que diz assim que a vida é uma astronave que nós tentamos pilotar e não sabemos ao certo onde vai dar. Não, nós temos que ter uma noção de onde nós estamos indo. Nós temos que ter uma noção de que nós temos a rédea da nossa vida para levarmos para o lado bom ou para o lado ruim. Como nós temos uma referência aqui de duas pessoas na Bíblia que tomaram decisões diferentes e levaram a sua vida para rumos diferentes, que foi a parte que fala de Jonas e de Davi. Nós sabemos aqui que essas coisas aconteceram na época em que Israel ainda não tinha um líder, não tinha um rei, então eles não tinham um referencial para isso, né? E então os jovens daquela geração, eles haviam se tornado individualistas, e eles sempre na busca ali das coisas pessoais, e aí é onde entra a era que Paulo estava falando, que eles começaram a pensar só em si, querendo
aprontar ali para que eles se dessem bem e esquecendo do que a Bíblia fala, que é o amor ao próximo. Né? É sempre pensar no coletivo. Eu não posso pensar que eu não faço parte do que está acontecendo na igreja. Hoje eu tenho que pensar assim, se nós fizermos ali um cronograma, nós vamos ver gerações chegando, vamos botar aí dos anos 70 até os anos 2000, nós tivemos algumas referências de juventude para aquela época. E se a gente parar para pensar, qual é o legado que a juventude dessa era, vamos botar da era do Carlos Miguel, vai deixar para que nós possamos falar? Opa, aqui teve a geração disso, né? Nós tivemos geração cara pintada em algumas épocas, tivemos a geração dancing em outra geração. E qual seria o referencial, né, que essa juventude de hoje deixaria marcado para que as pessoas tivessem um referencial em outra época, né? Então, nós vemos aqui que na época de Jonas, ele fez uma escolha errada, nós vemos ali em Juízes 21, 25, eu não vou ler para a gente não perder muito tempo aqui, mas nós vemos que ele tentou trazer as coisas para o lado pessoal dele, tudo que vinha de referencial da Bíblia, ele trazia para o bem dele, diferente de Davi, que ele não pensou só em si, no que ele iria fazer, mas quando ele viu que o povo de Deus estava sendo afrontado, ele não teve vergonha, ele não teve medo, ele simplesmente teve a fé de que Deus estaria do lado dele e de que ele iria conseguir marcar uma geração, porque ele era jovem. Davi, na época dos acontecimentos ali, ele era um jovem, ele era uma pessoa que ninguém dava nada por ele, mas Deus estava com ele do lado. A importância que tinha para ele era isso. Ele não queria ver o povo de Deus, não ele sozinho ali, que o sozinho ele já havia feito. Se vocês lembrarem da palavra de Deus ali, Davi, ele tomava conta das ovelhas do pai e ele, em situações que ele estava sozinho, ele fazia a diferença quando ele estava sozinho, mas também quando precisou dele no coletivo, ele estava ali, porque quem foi afrontado não foi o rei, não foram os irmãos dele, mas foi o coletivo, o povo de Deus, a palavra de Deus que estava sendo pisoteada ali no momento. E ele resolveu ali tomar a frente, ele falou, opa, eu vou fazer a diferença aqui, né? Como o texto já diz para a gente aqui, nós temos que não ter medo de ser diferente. O cristão, ele tem que ter uma diferença, ele não pode ser comparado com qualquer um, né? O Davi e os seus irmãos, se nós formos voltar no que nós estamos falando aqui no contexto de Davi, ele e seus irmãos, eles foram criados da mesma forma, né? E os irmãos dele não levaram muito, pelo jeito ali, eles não levaram muito o ensinamento bíblico a sério, né? Eles não tinham uma identidade ainda definida. Quando o povo de Deus estava sendo desafiado ali, para eles, tanto faz, eu não quero perder minha vida ali, eu não quero nem tentar. E deixou, vamos pensar assim, deixou o problema para... Não, isso é um problema do rei. O rei que resolva ali o problema. Então, nós não devemos ficar indiferentes com o que Deus tem para a nossa vida. Nós não devemos ficar indiferentes com, poxa, o irmão não está vindo, isso não é um problema meu, o problema é com... Eu estou aqui na minha aula. Não, como eu falo para os irmãos sempre, quem tiver uma oportunidade, igual de vez em quando eu pego aqui, mando um texto para cada um, porque a gente está sentindo uma falta, e não é a falta, o fulano está faltando. Não é por isso. É porque a pessoa tem que fazer falta para a gente. Eu tenho que chegar em um lugar onde eu vejo os irmãos com frequência e, de repente, quando um deles não começa a não frequentar mais os lugares, eu senti a falta dessas pessoas. Então,
Vamos ver aqui. Nós vemos que Davi ele optou por fazer parte das alturas, né? De dar um bom testemunho para as pessoas que viam ele, né? Vamos ver ali a época da geração dele, as pessoas viam Davi, ele tinha algo para mostrar. E ele desafiou o Golias, né? E o Golias envergonhava todos, né? E cada um dizia, não, isso aqui não é comigo, né? Cada uma pessoa que estava ali, os irmãos dele, o próprio rei, não, isso aqui não é comigo, deixa aí que eu vou até oferecer o que eu tenho. O rei ofereceu dinheiro, ofereceu a filha em casamento, porque ele não queria tomar parte. Ele, não, eu não quero isso aqui, deixa que vai aparecer alguém que vai resolver isso, né? Então, sempre pensando no que alguém pode fazer e não no que eu posso fazer. Essa é a sensação do individualismo, né? A pessoa ela não toma para si o problema. A gente vê isso muito na igreja, de uma forma geral, não estou falando na nossa, mas de uma forma geral, às vezes pessoas que só querem ir num culto ou coisa parecida, mas elas não tomam a rédea para, opa, não, deixa isso aqui, isso aqui pode ficar como responsabilidade minha, isso aqui é comigo, né? Então, esse individualismo é que a pós-modernidade vem trazendo para a nossa juventude de hoje. E aí tira a perspectiva que as pessoas têm do jovem assumindo a igreja daqui a alguns anos. A gente não vê os jovens almejando isso no futuro, porque isso tudo está inserido no contexto de pós-modernidade. As pessoas não têm um referencial mais, as pessoas, de tanto ouvir só o que a mídia tem a falar e não pegar uma Bíblia e ler. Hoje em dia tem especialistas para tudo que acontece no mundo aí, se você falar principalmente na parte que nós estamos vivendo aqui, as pessoas são especialistas em tudo hoje, sabe? Elas não querem pegar, ler e ter um conhecimento, elas querem pegar um texto solto na internet e opinar sobre tudo o que está acontecendo no mundo e sem referencial nenhum, né? Então, nas encrencas da vida, né, que aparecem as melhores chances da gente testemunhar a nossa fé, né? Deus quer usar a vida das pessoas para mostrar que há um jeito diferente e muito melhor de se viver, né? Quando a gente fala aqui que Davi optou pelas alturas, foi que ao enxergar o que os outros jovens não podiam ver, ele, pelo fato de ter mantido firme a sua comunhão com Deus, ele agora podia ver Deus agindo na vida dele, naquela situação desagradável, né, que os jovens da sua geração só podiam ver o tamanho do problema, mas não, ali ele estava vendo uma solução. Davi, ele encontrou naquilo que o próprio rei, que os próprios soldados que estavam preparados para aquilo, viam como um problema sem solução no momento. Davi, ele conseguiu enxergar ali, por ele estar em comunhão com Deus, por ele estar sempre preparado para o que Deus tinha para a sua vida, Davi consegue ver ali uma solução. Ele não tinha o medo de ir para lá, porque ele sabia em quem ele confiava, né? Ele mostrou para a geração dele naquela época o que ele estava fazendo ali, o que Deus tinha para a vida dele, né? E aí a gente vê que a história de Jonas nessa nossa realidade, né, tem muito a ver com a realidade que a gente vive hoje, né? A gente conhece a palavra de Deus, né? E Jonas ali, ele assume Deus, né? Com Deus um compromisso, mas tem sido constantemente seduzido em buscar a sua liberdade, né? Em Jonas nós vemos isso. Ele está sempre pronto para buscar o que é para ele, né? E na leitura de Jonas nós vemos ali em Mateus 7,13, que Jonas ele está sempre buscando a liberdade dele, né?
curtindo os prazeres da vida, e várias escolhas que Jonas fez ali, né? Porque ele achava que o fato de ele ser livre seria pelas escolhas que ele iria fazer ali, e as escolhas que ele fez para o mundo, de uma forma geral, para a vida que ele vivia, aparentemente ele estava livre, né? Mas nós vemos ali em Mateus 7,13, que diz assim: espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Então, ele se achava livre, mas ele não estava indo para o caminho da luz, ele estava indo para o caminho da perdição, né? E os acontecimentos na vida de Davi foram de conquistas, né? Como nós vemos também na vida de José. José, ele tiveram várias coisas que aconteceram na vida dele que ele podia simplesmente desistir, né? Tinham vários problemas ali. Vocês imaginem uma pessoa aguardar anos e anos para que realmente se confirmasse na vida dele o que Deus havia dito, e ele se manter firme com todos os problemas. Vocês imaginem um cara fazer funcionar bem uma cadeia onde ele estava preso, ele administrar aquilo, fazendo tudo segundo a vontade de Deus, não desviando um minuto sua atenção do caminho de Deus. E essa coisa de fazer a diferença nós vemos exatamente quando José vai trabalhar ali na casa de Potifar, e ele ganha uma notoriedade lá, que Potifar deixa tudo na mão dele, tudo da casa dele, Potifar deixa na mão de José. E como era de costume, a esposa dele seduzia as pessoas. Então, José se mostrou diferente. Todas as outras pessoas que já passaram pela casa de Potifar devem ter feito os caprichos, cedido aos caprichos da esposa dele. Só que José não, José se manteve diferente. Ele não teve medo de ser diferente, assim como o nosso tema sugere. Ele não teve medo de ser diferente. Aconteça o que acontecer, que nós vimos no que deu, que foi na prisão de José. Então, nós não devemos ter medo de ser diferente. Nós temos que conhecer as Escrituras. Nós sabemos desde o começo, principalmente ali em Êxodo, a vontade de Deus de se relacionar com o homem. Deus mostrava o que era preciso para que o homem estivesse em comunhão com Deus, para que o homem estivesse em contato com Deus. Então, nós vemos que, desde o princípio, existe essa vontade de Deus de se relacionar com os homens. Então, nós já estamos avançando no nosso horário aqui. Eu gostaria de ver se alguns dos irmãos aqui têm alguma coisa para falar até agora, se tem alguma opinião para colocar a respeito disso. Nós temos uma geração que tem que deixar uma marca. Nós vemos que cada geração levanta jovens, levanta pessoas para resolver problemas do mundo, né? Nós temos ali, quando José estava sendo esquecido, o nome dele, José, ele fez uma coisa que eu acho que jamais seria esquecida, porque ele acabou com a fome no mundo. Mas quando José estava sendo esquecido, é levantado quem? Nós vemos ali em Êxodo, que quando José estava quase sendo esquecido, nasce Moisés. E Moisés seria ali quem estava sendo preparado, da geração ali estava sendo preparado para libertar o povo de Israel. Então, cada geração, e a gente talvez não perceba, porque a gente acha, às vezes, as coisas tão pequenas, que dentro da nossa comunidade cristã ali, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa escola, nós temos a certeza de que nós estamos plantando alguma coisa, nós estamos fazendo diferença, porque nós estamos mostrando com a nossa vida o que Deus pode fazer. Eu já vi pessoas que vieram me procurar porque se espelharam em mim alguma vez na vida, e isso fez a diferença. Porque ela falou, poxa, esse cara é da igreja ali, caramba, ele está sempre
tá sempre tranquilo, tem sempre as coisas acontecem na vida dele. Então, a gente só, às vezes, de mostrar com a nossa vida, nós conseguimos trazer alguém para o reino de Deus. Nós só não devemos ficar de qualquer jeito, porque um cristão, querendo ou não, uma pessoa da igreja, querendo ou não, ela está sempre sendo observada, né? Às vezes as pessoas até falam assim, não fiquem julgando não, mas as pessoas que moram próximo ali, observem como é que é fulano, ciclano, mas não julguem, não olhem como é que ele age, né? Porque tem pessoas que a vida toda querendo julgar, sabe? E não é bem assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala para a gente amar, né? Nós não vamos amar o que a pessoa faz como pecador. Eu não posso ficar julgando, sabe? Mas eu tenho que olhar e, às vezes, muitas das vezes, nós nos espelharmos no que aquela pessoa está falando e fazendo. Então, eu vou deixar aberto aqui para as pessoas que quiserem falar alguma coisa, seja de dentro aqui do que nós falamos, seja algo que a pessoa esteja com vontade de falar, também dentro do tema, de uma forma geral, do pós-modernismo. Então, vamos deixar aqui aberto aqui para que vocês possam falar, hein? Se vocês quiserem, por exemplo, eu vou aqui na ordem de Carlos Miguel. O que você tem alguma coisa para acrescentar para a gente aí sobre a aula, que nós estamos falando desde o começo da leitura da revista aí? Tem alguma coisa para trazer para a gente? Para acrescentar? Não. Acho que o tema da lição em si já diz o principal medo do cristão de ser diferente daquilo que a humanidade tem para apresentar para a gente. Isso eu acho que é o principal desafio que a gente tem, de aceitar ser diferente. Não tem jeito. Nós somos diferentes porque a gente escolheu um outro caminho, entendeu? A gente escolheu ser de outro jeito, a gente escolheu ser uma pessoa diferente, assim como Jesus foi quando esteve aqui na Terra. Você falou uma coisa interessante aí. A maior referência que nós temos, né, principalmente de jovem ali, porque Jesus ele ia para a sinagoga para pregar, e ele era um jovem, né? Antes de começar o ministério dele, ele era um jovem que, se ele não tivesse tomado a frente na geração dele, para ele trazer, e ali a Bíblia não narra isso, mas nós podemos ver que muitos jovens daquela época ali que viam aquela atitude, eles levavam Jesus como uma referência, né? Porque aquela pessoa ali tinha capacidade de levar multidões e de mostrar como a vida de um jovem poderia ser, né? Então ele sentia aquela necessidade de levar a palavra de Deus com uma idade. Então, uma referência muito grande, aí nós falamos de Jonas como um lado um pouco negativo da história de referencial, falamos de Davi como uma referência, de José, mas, né, nós não podemos esquecer aqui, e a revista até traz isso aí que você falou no finalzinho, ela mostra ali um maior referencial de jovem com atitude, com comprometimento, né? Voltado para Deus, tirando horas para fazer sua oração, é Jesus, né? Então, Monique, alguma coisa para acrescentar para a gente aí, Monique, a respeito da aula? Não. Eu vou falar por ela. Na Bíblia, a gente tem muito exemplo de jovens que a sua vida é colocada à prova por ter escolhido ser diferente. E hoje a gente não tem esse peso de alguém estar nos ameaçando. Aqui no Brasil, a gente não tem esse peso de alguém estar nos ameaçando, nos colocando à prova, colocando a nossa vida em risco por escolhermos servir a Cristo. A gente tem o livre-arbítrio de servir, de adorar, de buscar a Deus. E a gente vê esses exemplos na Bíblia, assim, de que por mais que a sua vida esteja em risco, eles ainda escolheram admitir que são cristãos. E esses são os principais exemplos. Isso aí é uma coisa que aí entra naquela parte que eu falei ali, que cada geração teve um problema. Então, hoje, às vezes as pessoas até falam assim, pô, mas hoje é muito mais difícil de estar na igreja, de ser um cristão. Mas aí você tocou num ponto bem importante.
outras gerações tiveram problemas mais sérios, inclusive, de não poder levar a palavra. Inclusive, se fosse pego levando a palavra, fazendo referência a coisas da Bíblia, essa pessoa era morta, né? Então, dificuldades existem em várias gerações, né? Os meus pais, eles tiveram uma capacidade de passar por isso, né? Eu passei por certas coisas e as gerações estão passando. A geração de hoje está passando pelo problema da sua geração, mas com uma facilidade de ouvir, de terem pessoas com desejo de passar o que aprenderam e tentar fazer com que vocês entendam para que vocês possam levar para outras gerações e marcar a geração de vocês, né? O que eu posso levar para que as pessoas lembrem da minha geração, né? Então, isso tem que ficar bem colocado, tem que ficar implícito no que a gente quer falar, no que a gente quer passar, né, para hoje, né? Então, eu queria ver se o irmão Emerson quer acrescentar alguma coisa, depois eu passo para as outras pessoas, mas eu queria ver se o irmão Emerson tem alguma coisa a acrescentar aqui para a gente. Desculpa ser assim, mas qual é o nosso tempo? Aqui, acho que nós não temos mais, mas como ainda está rolando lá... Como ainda está rolando da classe única, aí eu estou passando aqui um pouquinho, mas eu acho que a gente tem pelo menos mais uns 5 minutos aí. E nós temos que falar depois. Desde já eu já quero te parabenizar, excelente aula. Já estou aprendendo muito. E eu queria te citar desconstruir um pouco essa questão de ser diferente. Na verdade, a gente observa que isso é variado de acordo com a posição ou com o ponto de vista. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê o caso na Bíblia, ou na evolução da humanidade de uma forma geral, em que hoje as pessoas querem ser diferentes. E ser diferente por si só não traz solução ou melhora para ninguém. Porque se a gente for analisar de uma maneira fria ou de uma maneira um pouco mais resumida, por exemplo, os góticos são diferentes. E que diferença se traz para a humanidade de uma maneira geral? Os emos são diferentes, sabe? A gente vive hoje cercado de pequenos grupos que têm a necessidade de ser diferente, mas por ser diferente. E ser diferente por ser diferente não gera muita coisa. O diferencial que a gente encontra na Bíblia, em Jesus e nos santos homens de Deus, é que não era o simples desejo de ser diferente, é o desejo de não se contaminar com aquilo que não é bom. Por que eu estou falando isso? Vocês cresceram numa geração muito mais aberta e mais provida de conhecimento do que a minha. Porque, por exemplo, eu cresci numa geração em que as pessoas achavam que o homem de Deus ele tinha que ser diferente, então por causa disso ele não podia jogar bola. Eu cresci numa geração que o homem de Deus e a mulher de Deus eles tinham que ser diferentes e por causa disso eles não iam ao cinema. Eu cresci numa geração em que, se você quisesse mostrar que você tinha Deus, você tinha que ser totalmente diferente. Então, eu vou falar e repetir uma coisa que eu aprendi com a vida e a gente foi crescendo e aprendendo lendo a Bíblia, que ser diferente por ser diferente não leva nada a ninguém. Davi estava numa batalha uma certa vez com o próprio filho. E Absalão perdeu. Josafá pegou o mensageiro e falou assim, vai lá, Davi, e diz que o filho dele está morto. Só que um outro rapaz estava com tanta vontade de ser e de fazer a diferença que ele saiu correndo na frente. E quando ele disse que ia, aquele homem falou para ele assim, olha só, a notícia nem é boa, o filho dele está morto, Absalão morreu. Mas ele quis ainda assim correr. E ele correu com tanta gana, com tanta vontade, com tanto entusiasmo de ser diferente. E quando ele chegou diante do rei, ele não sabia mais, que ele se perdeu. Mas vem cá, qual é a parte boa, qual é a parte ruim da notícia? O que eu falo? Eu não sei o que falar. Então ele estava tão interessado em ser diferente que ele acabou se perdendo no seu contexto. Então, é muito importante que a gente frise isso. Qual é a nossa diferença? Na verdade, a nossa diferença
não é ser diferente, é não querer ser diferente, porque as pessoas hoje querem ser diferentes, as pessoas querem hoje andar na modinha, as pessoas querem viver do que todo mundo vive, e andar com Jesus não é isso, andar com Jesus é se manter fiel ao que diz a Bíblia. E eu não estou falando de conceitos físicos, não. Estou falando de conceitos espirituais, de manter uma comunhão com Deus, de manter um relacionamento, de se manter lendo a Bíblia. Manter essa comunhão hoje é ser diferente. Ué, mas aí é meio confuso, porque eu não estou fazendo nada de diferente, eu estou me mantendo. Mas é isso, porque as pessoas hoje buscam uma diferença constante, mas diferença por diferença não leva ninguém a lugar nenhum. Você usar a maior saia ou a calça jeans mais comprida, não vai te fazer melhor. O que nos faz melhor é continuar buscando Deus. Jesus, ele foi mal interpretado na época dele por causa disso, porque ele se manteve no propósito de ser fiel a Deus e não se contaminou, porque até no meio evangélico hoje tem muita modinha que não leva ninguém a nada. É assim como era no tempo de Jesus. Até no meio de Jesus tinha aquela galera que gostava de ostentar. O que a gente chama de ostentação não é novo, sempre existiu, desde aquela época. Mas Jesus se manteve no padrão de, olha, eu não quero essa diferença para mim. A minha diferença vai ser me manter diante de Deus. E que seja esse o nosso propósito, esse nosso desejo de ser diferente, seja não simplesmente ser alguém diferente, mas diferente em não se contaminar, diferente em não se moldar. Porque a pós-modernidade, ela traz para a gente um montão de fatores que são ondinhas, que são legais, e isso vai desde comportamento pessoal ao comportamento familiar, e isso vai desde vida financeira ao projeto de intelectual que você traça para você, de estudar, de se manter. Então, que nós escolhamos ser diferentes, mas de uma perspectiva ousada, mas nos mantendo, porque você olha lá o caso de Davi, o que ele aprendeu com Deus, com o pai dele, ele fez questão de se manter, ele só não quis corromper. Romanos, lá citado pelo nosso grande Vanilton aí, ele fala, ó, não tomeis forma com esse mundo, porque o mundo começa a se moldar numa perspectiva de agradar somente a si mesmo. E a modernidade, ela traz isso. Você é senhor de si, e é claro, Deus sempre disse isso para você. Quando Deus disse isso? Quando ele te deu o livre-arbítrio, você é o senhor de si. No entanto, eu estou aqui do seu lado. No entanto, olha só, você vai viver melhor com esse padrão. E qual é o padrão que a gente tem escolhido? Eu deixo essa pequena contribuição para a meditação de vocês, seus lindos. Amém. Então, essa que é a diferença do olhar, né? Eu estou trazendo uma aula aqui, abrangendo assim, correndo um pouco pelo nosso horário, mas essa é a diferença do olhar. Não só ser diferente, né? Não basta simplesmente, eu quero ser diferente, e aí, diferente é o que em algumas aulas atrás nós falamos, eu acho que foi na aula da Ludmilla, se eu não me engano, que falava a respeito dessa diferença, que simplesmente a pessoa quer, eu preciso de algo novo, né? Então, eu quero ser diferente. Se a pessoa faz isso, eu quero ser diferente, porque eu quero algo novo, a busca por algo novo sempre, né? Então, nós temos que ter um cuidado de qual é essa diferença que eu quero fazer, né? Como Jesus fez a diferença, como Davi fez a diferença, e até para a gente poder completar aqui a aula, né, nós temos aqui em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, né? Então, ali, nós não devemos esquecer as coisas que nós aprendemos, de quem nós aprendemos, né? A pessoa lendo a palavra de Deus, ela aprende uma coisa e ela se mantém fiel àquilo e não deixa que qualquer coisa venha mudar a opinião dela. Ela simplesmente ser diferente agora, porque quer buscar algo novo, porque a vida está mostrando algo novo para ela que ela tinha necessidade. Não é bem assim, então nós temos que tomar muito cuidado
de que diferença nós queremos fazer, o quão diferente eu quero ser e em que se baseia essa minha diferença, né? Então, o pastor Emerson falou muito bem ali. Eu não sei se a Ludmila quer falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa aí para o nosso domingo, para a nossa aula. Ludmila? Oi, gente, bom dia. Não tem muita coisa a dizer, não. Era só um adendo ao que o pastor Emerson falou e o que o Carlos Miguel falou também, né? Que as pessoas normalmente querem ser diferentes, mas a maioria de nós cristãos hoje em dia, né, que por sermos ensinados a nos mantermos fiéis e não precisar ter essa necessidade de ser diferente, mas as pessoas de fora querem que sejamos diferentes, ficam nos comparando a quem, que nem o pastor Emerson falou, a como os cristãos eram antigamente, né? Ficam falando, se você não faz isso, então você está errado. Ficam tentando colocar a nossa fé e a nossa religião à prova, fazendo comparações que não são necessárias, né? E às vezes a gente se pega pensando, será que eu estou errada por não fazer que nem era feito antigamente? Será que isso realmente conta? Então eu acho que a gente tem que sempre estar buscando ser sábios para não nos comprometermos, né? Não comprometermos nossa fé por questões desse tipo. Acho que só isso mesmo. O que o próprio pastor Emerson falou, não vai ser eu querer vestir uma roupa, né, uma calça jeans um pouco maior, uma saia um pouco melhor, uma vestimenta que eu vou ser diferente. Não é essa diferença que está sendo falada ali na Bíblia, não é essa diferença que nós estamos tentando passar aqui na aula. É uma diferença mais espiritual, uma diferença mais levada para o que Jesus tentou passar para a gente, que não era o que ele comia, né? Não era as coisas que se fazia como humano, mas as coisas espirituais, né? Então, foi até isso que o pastor Emerson quis passar para a gente aqui, que não é uma vestimenta que vai fazer aquela diferença que é necessária aqui. Porque ser diferente por ser diferente, ontem eu estava com cabelo grandão, hoje isso é uma diferença. Então, o que isso colaborou, né? O que isso me trouxe, né? Que somou para a minha vida, o que isso somou, eu mostrando isso para o próximo, né? Então, eu tenho que ser diferente espiritualmente, mostrar com as minhas atitudes, mostrar que eu tenho um amor ao próximo, que eu me preocupo com o próximo. Isso é a diferença, essa é a diferença mostrada na Bíblia, né? Miriam, tem alguma coisa aí para acrescentar? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não, Vanil, não. Tá bom, minha irmã. É um prazer receber vocês aqui. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar. Se não tiver, eu gostaria até de pedir para o irmão Emerson orar aí para a gente encerrar. Se ninguém tiver mais nada para falar, se o irmão Emerson quiser dar algum recado também aí, fica à vontade, meu irmão. Não, amados, mas nem nada a acrescentar. Seguimos aí. Hoje à noite nós temos culto e a gente se encontra daqui a pouco. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai eterno, nós damos graça pela oportunidade de aprendermos em Ti. Damos graça pela oportunidade de, com saúde, estarmos na Tua presença, estarmos na Tua casa. Oportunidade por mais um dia, Pai. Somos gratos a Ti por tão grande amor, por tão grande benevolência, mesmo nós sendo tão pecadores. Continua, Senhor Jesus, falando dos Teus filhos, falando dos nossos corações, que continua nos instruindo na Tua palavra e andarmos, Senhor Jesus, nos instruir a andar diante de Ti, que a Tua presença é o mais importante que nós temos. Nós pedimos, Pai, e Te damos graça por tudo em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para tudo sempre. Amém. Amém.